Jesus disse: aquele que vier após mim, pegue a sua cruz e siga-me. Que a cruz nada é mais, nada menos do que a luta da vida, que todas as famílias e todas as pessoas têm, principalmente aquela luta interior, de enfrentar nossas limitações, a nossa dificuldade, nossa humildade, né? A nossa capacidade de perdoar, de ser tolerante, de ter paciência, né? De entender que o outro também está com seus problemas. Boa noite, Carla. Um abraço, Mateus. Paulinho, um abraço na tua mãe, Paulinho. Que bom ver você por aqui. Muito feliz com o seu sucesso, com o seu progresso. Dá um abraço na minha querida amiga. Um grande abraço nela. Nós estamos se aproximando do nosso horário, aquele horáriozinho que a gente bota essa musicazinha para a gente meditar. O nome de meus amigos, entes queridos, familiares, eu tirei do coração, coloquei no papel, só para exercitar, materializar. Eu tenho 3 amigos que desencarnaram e depois que a gente começou essas lives, eu tenho pensado muito naquele espírito que deu tantas alegrias aos nossos lares. Até hoje ainda dá para a humanidade inteira, nosso querido Robbie Williams, né? Aquele ator extraordinário que sempre trouxe mensagens encantadoras para que ele seja envolvido com essas bênçãos e possa retomar a sua caminhada o mais rápido possível, né? Muita felicidade para todos nós e muita paz. Vamos dar início ao nosso trabalho, elevando o pensamento a Deus, mentalizando a figura amada de nosso Mestre Jesus. Ele que asseverou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, lá ele estaria. Que a tua presença, Senhor, possa ela, através dos teus guias e mentores, familiares e amigos que tenham a permissão de estar junto a nós, nos facilitar a compreensão da mensagem dessa noite, a fim de que nós possamos nos tornar instrumentos mais confiáveis nas mãos dos bons espíritos, levando a alegria, o consolo, a fé e a esperança a todos aqueles que se encontram necessitados. Bom, no capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, no item 16, o senhor Allan Kardec trata de um tema muito delicado, a loucura e o suicídio. Porque ele diz que a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas em si são os maiores incitantes ao suicídio. Ocasionam a covardia moral de enfrentar as vicissitudes do dia a dia, as vicissitudes da vida. Quando os homens de ciência se esforçam por provar que nada temos a esperar depois da morte, então, de fato, ele leva-nos a deduzir que se somos desgraçados, a melhor coisa que tem, se nos resta, é nos matar, é sair dessa vida. Mas o senhor Allan Kardec pergunta, o que poderia um materialista fazer para desviar-nos dessa consequência? Que esperança poderia nos dar? Nenhuma, a não ser o nada. Então, nessa proposta daquele que quer sair da luta, onde a dor toma proporções inexplicáveis, o que sofre, conclui que se nada é o único remédio, se nada nos aguarda do outro lado, só nos resta buscá-lo imediatamente, para não tardar, para sofrer o menos possível. A propagação da doutrina materialista é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria daqueles que o cometem. Com o Espiritismo, tornada impossível adulta, muda o aspecto da vida. O crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do além-túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afetam muito naturalmente de pensar no suicídio, em suma, dando a si uma coragem moral de continuar a jornada. Loucura é um distúrbio mental da pessoa, que se afasta de uma maneira de pensar, de sentir e de agir. As causas podem ser orgânicas e podem ser espirituais. A orgânica acontece quando o cérebro é infectado, impedindo as manifestações do espírito, através das perturbações, das aflições, das depressões.
porque o espírito perde o contato com o veículo físico. A espiritual é a mais frequente. Seriam perturbações do próprio espírito, que não está sabendo resolver os problemas da vida, atraindo geralmente espíritos obsessivos que agravam o seu estado de perturbação. É essa a loucura que Kardec coloca junto do suicídio, como possível de serem evitados pelo conhecimento do Espiritismo. Somente o Espiritismo traz os esclarecimentos racionais para o fortalecimento do homem no enfrentamento dessas dificuldades, evitando-se a loucura e o suicídio. Em João, no capítulo 16, versículo 33, ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. O Senhor Allan Kardec ensina que as vicissitudes provêm desta encarnação ou de encarnações passadas. Mas quaisquer que sejam a origem, na verdade, o homem é o seu maior responsável pelos próprios infortúnios devido ao uso inadequado do seu livre-arbítrio. Uma vez que, sendo livre a semeadura, o mesmo não acontece com a colheita, ela é compulsória. Mas até onde vai a nossa dor? O grande desafio do ser humano é aceitar uma instância superior. Porque, por maiores que sejam as nossas dores que alguém esteja passando nesse momento, a única coisa que ele não deve fazer é tentar sair dessa vida através do isolamento social ou, de maneira mais grave, através do suicídio. Primeiro, porque não irá resolver. Segundo, porque irá multiplicar o seu problema. A atitude de querer ir embora, apesar de ser normal porque só sabe o tamanho da dor quem está passando por ela. Então é normal querer desistir. Normal porque certamente aquele que assim está pensando não conhecem a passagem de Jesus que diz: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Na Gênese, o homem é a imagem e semelhança de Deus. E nós criamos o projeto onde o homem é a semelhança do próprio homem. E passamos a achar que temos controle sobre tudo, inclusive sobre a própria morte, através do suicídio assistido, e nós não podemos controlar tudo. Tem coisas que fogem ao nosso controle. Tendo coisas como o sofrimento, que entra na nossa vida sem pedir permissão. Simplesmente chega e se instala. Muitas vezes somos até alertados, através de um sono inquieto, de uma mensagem que nos chega de improviso às mãos, como essas da campanha do quilo, né? Um WhatsApp que o amigo manda, uma mensagem: sonhei com tu, pensei nisso, chegou um recado. Um amigo que se queixa da nossa ausência, mas sempre achamos que iremos resolver do nosso jeito. Nessas horas, é preciso acolher a dor com muito amor, ou seja, refletir qual é o recado que ela traz. E só assimilamos este recado quando estamos em prece, com o desejo de se melhorar, como nos diz um espírito amigo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, a dor é uma bênção. Se é uma mestra, como ela nos vem trazendo o aprendizado. Porque é uma bênção que Deus envia aos eleitos, aqueles que estão abertos para o aprendizado. Pelo simples fato da dor não ter limites, ela vai até onde for necessário para regenerar o homem, sendo este o último recurso para que o discípulo desperte. E enquanto não houver esse aprendizado, ela permanecerá até que conclua o seu objetivo, porque esse é o papel dela. A ideia de que o homem tem o direito de tirar a própria vida, através do suicídio assistido, é a crise de um projeto de homem sem Deus. Aquele homem que perdeu o endereço de Deus. Do homem que define o seu destino sem buscar uma orientação superior. Ou seja, em Jesus, o amigo incondicional de todas as horas, o bom pastor. Aquele que disse: nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Os elementos da vida ao qual nos reportamos, que escapam do nosso controle, são envelhecer, adoecer, ser abandonado, perder alguém muito amado, sofrer um revés e assim por diante. Perder o emprego, está atravessando uma situação que não depende de você. Estamos passando agora por uma pandemia que, qual é o controle que a gente tem por ela, a não ser individual? Eu posso cuidar de mim, mas não podemos cuidar da coletividade.
A doutrina dos Espíritos, em seu Evangelho de Amor, diz: a obediência é o conhecimento da razão e a resignação é o conhecimento do coração, o consentimento do coração. Então, diante dos acontecimentos que ultrapassam o nosso poder de ação, só nos resta obedecer. Porque tudo que está sendo regido por uma instância suprema, inteligência, uma instância superior. Então nós temos que ceder, humildade. Deus sabe, está me vendo. Eu não estou jogado ao léu, não. Deus não deu as costas para mim, não. O bom pai jamais dá as costas para um filho. Qual é o filho que pede ao pai um pão e ele dá uma pedra? Pede um peixe e ele dá uma serpente? Mas precisamos resignar-se. Entregar-se de coração, porque alguma coisa vai acontecer. Algum propósito virá. E o suicídio é a prova da mentira pregada pelo materialismo. Na obra O Céu e o Inferno, os espíritos suicidas afirmam claramente que suicidar-se é multiplicar o problema. Então, se a dor bateu na sua porta, receba-a com calma. Não que seja fácil. É fácil para quem não está passando e vivenciando ela. E por parecer fácil para quem está fora da dor, é exatamente a essa pessoa que nós temos que pedir ajuda, já que sozinho não está dando certo. Cada dia nós estamos afundando mais. Humildade. E a ajuda com certeza virá, porque Deus ajuda os homens através do próprio homem. Adotando a postura de respeito aos ensinamentos de Jesus, quando docemente nos convida, vinde a mim, vós que estáis aflitos, nós vamos agindo assim, tudo pode acontecer. A humildade cria possibilidades para que a providência divina nos alcance e que o papel da dor seja rapidamente atendido e nós passamos para a fase seguinte. Este é um tema muito delicado. Bom seria que a grande maioria de nós se capacitasse para tal em respeito à dor do próximo, que é verdadeira. É muito verdadeira a dor do próximo, para não fazer como alguns dos nossos estudiosos da doutrina espírita, que quer dar sempre uma aula de imortalidade no velório. A pessoa está chorando e o espírita querendo muitas vezes, ou um cristão ou um evangélico, impor naquela hora uma doutrina. Não se aperreie, está na mão de Deus. Como assim está na mão de Deus? Estava aqui do meu lado agora conversando. Eu agora não estou mais presente, não posso beijar, não posso amar, não posso dizer te amo. E muitos daqueles eu quero pedir perdão a eles. Então, chorar junto, ao invés de citar perguntas difíceis do Evangelho, do Livro dos Espíritos, há um coração que está partido. Haroldo conta que certa feita, Haroldo Dutra, o grande orador espírita mineiro, que foi proferir uma palestra e na saída um jovem o procurou e disse de supetão: tá bom, eu ia me matar, mas não vou fazer isso. Ele ficou assustado: que é isso, meu filho? Você está querendo abandonar a caravana? Estamos todos no mesmo barco, apanhando do mesmo jeito, cada um carregando a sua dor. E ele completa dizendo: se eu for contar minha dor a um carroceiro, até o cavalo chora. Ele dá uma descontraída, porque a doutrina espírita nos chega como consolador prometido por Jesus, porque ela dá sentido ao que parecia não ter sentido. Nos mostra também a situação dos que ficaram, porque um comete o suicídio, mas a família ficou. E é comum nós nos preocuparmos com o que partiu e nos esquecendo daqueles que ficaram, porque houve uma ruptura de contrato unilateral. Nós estamos aqui como família, como amigos, como os cristãos, em nome de Jesus. Se um sai, se um se aparta, e quem fica? Como é que fica aquele pedacinho do coração que ficou comigo? Né? Então a gente tem que se preocupar também com os familiares, porque a dor de quem fica, principalmente se não tem essa certeza da imortalidade da alma, se é daqueles que construíram no seu inconsciente a ideia de que o suicida vai para o inferno e nunca mais vai sair, esse sofre. Qual é a mãe que vai dormir em paz, sabendo que jamais seu filho sairá do sofrimento? Então a doutrina espírita traz para nós a misericórdia divina. Quando nos preparamos para reencarnar, nós sabíamos que íamos passar por situações difíceis. Escolhemos o gênero de vida, tudo devidamente esclarecido, porque Deus não coloca fardos em ombros pesados, em ombros fracos.
O corpo é dotado de uma quantidade de energia, de fluido vital, necessária para nos conduzir durante determinado tempo. E com o passar do tempo, esses fluidos, essa energia iria sendo consumida naturalmente. A gente vai perdendo as forças do músculo, a força de raciocínio. É natural o corpo envelhecer. Ao se libertar do corpo, sem essas energias terem se esgotado totalmente, com a ruptura abrupta, né, por um desejo pessoal, ele se sente ainda ligado ao corpo. Então ele sente falta, ele quer conversar, ele quer voltar, ele se arrepende do que fez, mas não consegue. E isso o perturba, isso o enlouquece. Ele entra num estado de perturbação tão grande que somente a misericórdia de Deus irá conseguir resgatá-lo. Um amor muito grande de uma mãe, de uma prece sentida que invade as profundezas dos submundos da dor e vai porque é Deus que está em todo canto. Deus é onipresente e onisciente. Não existe nenhum lugar que Deus não esteja. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, o Senhor Kardec pergunta: qual é o objetivo da gente ter vindo aqui? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu vim fazer aqui? E ele diz: Deus impõe a encarnação com a finalidade de vos fazer progredir e chegar à perfeição. Para uns é uma expiação, diz Kardec na época, mas para a grande maioria de nós pode ser também uma prova. E para uma minoria, uma missão. Porque aqui é o laboratório onde nós encontramos a oportunidade de cumprir o prometido, junto das pessoas, familiares e amigos. Onde existe um rompimento de contrato unilateral, a pessoa não está olhando para quem está do outro lado, que também estava participando desse momento importante na sua evolução espiritual. Logo, a reencarnação é fundamental para todos nós. Por isso, quando se fala de suicídio, não se condena a ação, mas a consequência daquele ato, onde o espírito diz: eu não quero mais aquilo que eu combinei. Eu não quero mais, eu me arrependo, eu não quero carregar mais. Então, o suicídio não se encaixa na proposta de busca da felicidade. É uma tomada de decisão sem a participação dos protetores, sem a participação dos guias espirituais, sem a participação de Deus. É um uso do livre-arbítrio de uma maneira extrema, sem nenhuma reflexão. Claro que nessa hora ele está envolvido de espíritos doentes que querem ver ele sofrer igual a ele. Uns para se vingar, outros porque acham que vão ter um amigo do outro lado. Mas quem é que pode perturbado ajudar a perturbados? Como é que podem cegos consundirem cegos? Então o suicídio não se encaixa na proposta de busca da felicidade. Tá? A aflição deveria ser, no mínimo, levá-lo a uma duvidar da ideia que está sendo construída na sua mente. Puxa, quando eu estou bem, eu não penso em tomar decisões no meu projeto familiar, material, profissional, porque agora que eu estou perturbado, eu vou tomar uma decisão dessa. Então, no mínimo, pensar para parar um pouco. O suicida deixa pessoas afetadas, entristecendo-os, e todas as doutrinas espiritualistas, como sendo a doutrina espírita, entende o ato suicida como um ato indevido. Até porque existiam outras alternativas, menos dolorosas, como pedir ajuda profissional, um psiquiatra, um psicólogo, um amigo, um atendimento fraterno, né? um disque auxílio, tem tantas possibilidades. Né? Uma ajuda espiritual, como nós estamos fazendo agora, estamos todos nos anunciando de bênçãos de fé para podermos evitar que nós tenhamos pequenos suicídios morais. Às vezes a gente desiste de um projeto, de um trabalho social por comodismo, estou cansado, eu já faço isso há 20 anos. Isso é desistir de Jesus em um segundo da vida, né? Desistir da caridade. Né? A vida de Deus, de Jesus, é 24 horas ininterruptamente cuidando de nós. Quando a gente desperta, porque eu vou querer um dia tirar férias no amor, tirar férias no dia da caridade, e nessa hora que eu podia estar levando uma palavra, essa palavra pode ser levada na praça, na praia, num campo, num passeio, numa viagem. Eu não estou falando que a gente tem que estar
dentro de uma instituição religiosa, na frente de um computador, na frente... Não, é que a gente leve tudo isso junto conosco aonde a gente estiver. Levar a doutrina, levar Jesus, levar Deus, levar o consolo, levar a alegria, a fé e a esperança. Aonde a gente bater. Porque nós estamos nos fortalecendo, porque ninguém sabe que tipo de prova nós teremos que enfrentar. Enquanto nós estivermos encarnados, ainda não chegou nosso testemunho. Não sabemos qual será a situação do espírito suicida que chega à parte espiritual. Não, para que a gente não sabe realmente como será. Para não dar uma opinião descaridosa aos que ficaram, né? Condições são tão diversas, existem os atenuantes, os agravantes, como em qualquer questão jurídica. Imaginem com a misericórdia de Deus. Porque não é difícil vermos espíritas pintarem as condições dos suicidas como a de extremo sofrimento, que o inferno de Dante ficaria menos doloroso de ser visto. Se fundamentam para tal, buscando no livro Memórias de um Suicida, da nossa querida Ivone Pereira do Amaral. São cenas de extrema dor, tudo bem, é verdade que aquele cenário, para aqueles suicidas narrado por Dona Ivone, apenas para eles, são cenas que não levam alento aos familiares, levam apenas desespero e tristeza. Só no final é que ela começa a trazer o esclarecimento. Mas às vezes muitos levam só a cena, né? Mas os espíritos da codificação têm outra visão. Na pergunta 957 do Livro dos Espíritos, o Senhor Kardec pergunta: quais são, em geral, as consequências do suicida? E a resposta é muito grande. Mas nós resumimos que eles dizem as consequências são várias, dependendo das condições nas quais ocorreu o ato. E afirmam, nos consolando, que a única consequência, em geral, comum a todos, é o desapontamento, pela decepção de perceberem que continuam vivos. Precisamos diariamente orar e pedir a Deus que ampare esses nossos irmãos, que partiram para a espiritualidade após um ato que uma fração de segundo depois ele se arrependeu. Mas depois de feito, não tem mais volta, a não ser a retomada, um novo início para construir um novo fim. Se não temos a ideia do sofrimento que passa para um suicídio, menos ainda sabemos da extensão do amor que parte de um coração de mãe, que ora com fé. Como neste caso, que o senhor querido Chico Xavier narra para nós. Uma mãe vai a Uberaba e tenta receber uma carta de seu filho que acabara de se suicidar. Ela chega de madrugada, pega a ficha número 1. Eram 30 pessoas para ser atendida por noite nesse dia. Logo ela deve ter chegado bem cedinho para ser a primeira, né? Então chega a hora de entrar, um carrão para na calçada, uma senhora desce desesperada, enlouquecida. Preciso falar com Chico. Preciso, eu acabo de perder 2 filhos num acidente de carro. Aquela senhora que madrugou pensou, não havia mais fichas para serem distribuídas. E ela disse para si mesma: meu Deus, ela acaba de perder 2 filhos de maneira inesperada. O meu não. Ele decidiu tirar a vida por conta própria. Ela entregou a ficha a ele e voltou para o hotel. 2 horas da manhã, alguém bate na sua porta e diz: Chico quer falar com a senhora. Ela diz: não, mas deve ter algum engano. Eu dei a minha ficha para outra pessoa. Ele disse: não, não foi engano. Ele está chamando a senhora e disse que pelo seu amor e pela sua renúncia, Emmanuel mandou lhe chamar. Porque ele mesmo foi buscar o seu filho para lhe escrever, não só consolando-a, como também mostrando para ele que todo sofrimento tem um fim, que ele se achava que jamais deixaria de sofrer pela sua atitude impensada. Essa questão é muito bem tratada na obra O Céu e o Inferno, no Código Penal da Vida Futura. No artigo 11, o Senhor Kardec diz: uma mesma falta praticada por pessoas diferentes tem expiações diferentes, em virtude dos atenuantes e agravantes que gerou o fato. Um suicida em depressão extrema, pela fuga do materialismo, o suicida que tinha conhecimentos da continuidade da vida, são situações bem diferentes, são consequências totalmente diferentes, porque mais se pedirá
aquele que mais recebeu. A lei de Deus é justa, não é justiceira. Ela tem consequências na proporção da responsabilidade de cada um. Nós não temos consciência do que se passa na cabeça do espírito na hora que toma esta decisão de suicidar-se. Até porque, a esta altura, outras mentes já se uniram à sua, por uma afinidade ou pelo simples fato de acreditarem que a companhia de quem parte irá lhes trazer um certo alívio. E na pergunta 943 do Livro dos Espíritos, o Senhor Kardec diz: mas de onde é que vem esse desgosto que abate certos espíritos a ponto de tirar a própria vida? Como é que começa isso? E a resposta é categórica: ociosidade, saciedade e falta de uma ligação natural e sistemática com a prece, com a oração, com Deus. Porque é na vida futura, nas oportunidades, no vasto campo de atuação onde todos somos convidados a colaborar. Não é à toa que o Senhor Kardec coloca: fora da caridade não há salvação. E muitas vezes nós só buscamos Deus para atender às nossas necessidades egoístas. Porque viver é uma coisa, existir é outra coisa. Vida não é sinônimo de reencarnação. Encarnação são etapas de uma vida que não termina jamais. Somos espíritos imortais. Os espíritos não morrem, eles desencarnam. Para se querer verdadeiramente gostar de viver, se faz necessário entender que a vida, o que é a vida, e ter um ideal, um propósito. Nesse momento, nós estamos tendo um propósito de colaborar com a espiritualidade amiga, doando nossos fluidos para esses espíritos que fazem parte da nossa casa, do nosso coração e que se encontram na espiritualidade muito aflito. Isso foi uma decisão nossa. Nós não só estamos aqui porque é um momento disso, daquilo, aquilo outro, não. Nós estamos conectados por uma realidade. Quando 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em meu nome, eu lá estarei. Jesus está aqui abençoando, envolvendo todos nós, porque Ele precisa de nós nessa transição planetária. Quantos jovens estão perdidos? Graças a Deus, e eu já mando essa mensagem para os nossos queridos trabalhadores da Casa dos Humildes. A evangelização da infância e juventude da nossa casa está se estruturando, está se preparando com nossa querida Tereza, nosso querido André, né, com nossa querida irmã Joselma, com a Eliane, né, com Linei, né, com Maria Eduarda, tantos outros, e nós vamos convidar alguns de vocês para participar desse trabalho, trazendo as crianças e também ajudando como evangelizadores, porque esses jovens precisam de dentro de casa da presença de Jesus, e tem que partir dos pais essa oferta. Ele não vai buscar no computador, ele entra para ver os amigos, como a maioria de nós, né? Porque vida é muito mais do que o tempo do berço ao túmulo. Vida não tem fim, estando na carne ou fora da carne. Todo espírito quer ser feliz. Afinal de contas, Deus nos criou com essa finalidade. Quando um espírito comete um suicídio, ele não quer se matar. Ele quer sair do sofrimento. Esta é a sua intenção maior. Precisamos estar atentos na nossa existência física para não fazermos de nós uma versão melhor. Para nós fazermos de nós uma versão melhor, uma versão abençoada, uma versão mais apta, sendo para o Criador um instrumento do bem, um instrumento do amor, onde o mais importante é o Espírito. A misericórdia de Deus nos acompanha em todos os nossos caminhos, em todos os nossos passos. Chico nos conta um caso maravilhoso, interessante, como tudo que vem de Chico Xavier. Ele diz que uma criança reencarna cega, surda e sem braços. Imagine a situação dessa criança. Imagine a aflição dessa mãe que sempre diz: eu só quero que o meu filho venha com saúde. Ele veio com saúde, ele só veio cego, surdo e sem os braços. Mas ele é saudável. Como o que nasce com microcefalia é saudável, ele só não tem o cérebro. Né? Como o que gagueja, como eu que uso óculos. Né? São limitações que o nosso corpo tem. O espírito vem feliz. Ele vem sabendo o que é importante para ele. Então essa criança, aos 5 anos, ela tem gangrena nas 2 pernas. Os médicos chamam, esclarecem os pais e dizem: a única maneira de salvá-la é amputando as 2 pernas.
Depois de muito conversa, muito chororô, foi autorizado. Perguntando o Chico ao espírito que havia o motivo, por que uma criança vem nessa condição, esse espírito havia cometido o suicídio por 3 encarnações sucessivas. E pediu, antes de reencarnar, que se ele tivesse alguma condição de cometer o suicídio pela 4ª vez, que lhe fosse tirado essa condição. Aos 5 anos, vez por outra, ele ia para a calçada de casa e tentava atravessar a rua. E aí ele era segurado, menino, sai daí da rua ao carro, menino, sai daí da rua ao carro. Né? E aí, o que é que acontece? Ele, na verdade, no íntimo dele, no inconsciente dele, ele estava querendo ser atropelado por um carro. Não era uma decisão madura, não, era um impulso daqueles que nós somos tomados, porque é o eu vindo para ser corrigido. É uma necessidade do espírito vencer as suas más inclinações. Nessa criança que trazem limitações, como uma criança qualquer, precisa da presença dos pais, sempre junto. Quando ela está começando a engatear, começando a andar, subir nas grades, pular de um banco, pular de outro, tem que estar atento, orientar que se machuca, que tem que ter cuidado e proteção. No Evangelho, lá no item, esse item, o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, no item 5, o Espírito de Verdade diz: orai e credes, homens fracos, compreendeis as trevas de vossas inteligências, não afastei o facho da clemência divina que coloco em vossas mãos, para vos clarear o caminho e vos conduzir, filhos perdidos ao regaço do Pai. Sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza intensa, para deixar de entender, mão socorredora, mãos aos infelizes e extraviados, que vendo do céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai. Meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o jogo com a boa semente, as utopias com as verdades. E no item, o anjo solitário, o nosso querido Chico Xavier, na obra Estante da Vida, Humberto Campos traz para nós que enquanto Jesus agoniava na cruz, rasgou-se no céu de Jerusalém uma nuvem de entidades angélicas que vieram descer sobre aquele calvário doloroso. Fios de claridade indefinível passaram a ligar o madeiro ao firmamento. O Cristo de alma sedenta e opressa contemplava a celeste paisagem, aureolado pela glória que lhe bacejava a fonte de herói. Enquanto os missionários do paraíso chegavam aos bandos a entoares cânticos de amor e de paz. Estavam os mensageiros do céu em torno do Cristo, todos limpando as chagas, cantando hosanas, abençoando, criando aquele perfume de alvorada, trazendo Deus para aquele momento, quando um anjo, aureolado de luz, apareceu solitário, desceu da magnificência altura, não trazia seguidores, e se abeirando do Senhor, beijou-lhe os pés, entre respeitoso e enternecido, não se deteve na contemplação da tarefa, que naturalmente cabia aos companheiros, mas procurou os olhos de Jesus, dentro de uma ansiedade que não se observava de nenhum dos outros seres angelicais. O anjo solitário, antes de tudo, desejava conhecer a vontade do Mestre, e em êxtase, ele lançou o busto inesquecível supliciado e colou, por um instante, o ouvido atento nos lábios do Senhor, que balbuciou de leve. Jesus pronunciou algo em favor de Judas, que havia acabado de suicidar. O mensageiro despreendeu-se, então, do lenho duro, revelando os olhos serenos e úmidos, e de imediato desceu o monte ensolarado para as sombras que começavam a invadir Jerusalém, procurando Judas a fim de socorrê-lo e ampará-lo. Se os homens não lhe viram a expressão de grandeza e misericórdia, os querubins em serviço também não lhes lotaram ausentes. Mas, suspenso no martírio, Jesus contemplava-o confiante, acompanhando-lhe a excelsa missão, em silêncio. Era o anjo da caridade. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos,
Eis o segundo mandamento. Eis que do além-túmulo que julgava-se o nada, vozes clamam, irmãos, nada perece. Jesus é o vencedor do mal. Sedes os vencedores da impiedade. Venham instruir e consolar, que chorem, mas que esperem, pois que também eles, os anjos consoladores, virão enxugar vossas lágrimas. Recomeçai o dia seguinte no trabalho, que lhes fornecerão o amparo do corpo, o pão da vida. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. Eu, o jardineiro divino, as cultivo em silêncio nos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso, e a trama da vida vos escapar das mãos, e vossos olhos se fecharem para a luz, eis que surge em vós a minha presença semente. Nada fica perdido no reino do meu Pai, e vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará rico nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo entre vós será talvez o mais resplandecente. Ao bateres a minha porta, invocando-me, ouvirás no interior do teu coração a minha voz que dirá: eis-me aqui, venho até vós porque me chamaste. Eu sou Jesus, te amo demais e não descansarei enquanto não estiveres junto a mim. No Evangelho de João, no capítulo 6,39, Jesus diz: das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Do mesmo modo como Jesus é o bom pastor, eu e você precisamos ser também a boa ovelha. Precisamos nos deixar ser cuidado pelo nosso bom pastor. Precisamos permitir que ele, com todo o seu amor e ternura, cuide de nós, do nosso lar e da nossa família. Que possamos colocar ele na mesa, se não diariamente, mas naquele dia predeterminado, como aprendemos na doutrina espírita. Ainda que sejamos uma ovelha machucada, ferida, maltratada, o bom pastor da vida virá para nos curar nossos corações, restituir nossa vida, para dar um vigor novo a essa nova ovelha que busca. Como diz Jesus, naquela mensagem belíssima: uma noite eu tive um sonho. Sonhei que andava a passear na praia como o Senhor, e no firmamento passavam cenas da minha vida. Para cada cena que se passava, percebi que ficavam 2 pares de pegadas na areia. Um era meu, o outro era do Senhor. Quando a última cena da minha vida se passou diante de meus olhos, olhei para trás, para as pegadas na areia, e notei que muitas vezes no caminho da minha vida, havia apenas um par de pegadas na areia. Notei também que isso aconteceu nos momentos mais difíceis do meu viver. Isso me aborreceu deverasmente. E perguntei ao Senhor: Senhor, tu me disseste que uma vez que resolvi te seguir, tu andarias comigo sempre, em todos os caminhos. Contudo, notei que durante as maiores atribulações do meu viver, havia apenas um par de pegadas na areia. Não compreendo porque nas horas mais necessitava de ti, tu me abandonaste. O Senhor, delicadamente, com sua doçura e com seu amor, diz: meu querido filho, jamais te deixaria nas horas da prova e do sofrimento. Quando viste na areia apenas um par de pegadas, eram as minhas, porque foi exatamente aí que te carreguei no colo. Meus queridos irmãos em Jesus, que as bênçãos do Senhor nesse momento nos unam cada vez mais, para que nós possamos sentir e levar essa mensagem do Senhor de maneira simples, com uma alegria, com um sorriso, com um aperto de mão, com um eu te amo, eu te perdoo, não se aperreie, não se incomode, conte comigo. Isso é evangelho. Ser evangélico é levar a bondade do Senhor através da gentileza e do bom ânimo. Que nós possamos receber agora da espiritualidade amiga as bênçãos que vêm fluidificar a nossa água que nós colocamos, confiantes, para que durante a semana nós possamos tomar um cálicezinho após a prece, nos ligarmos ao Senhor e continuar carregando a nossa cruz, que com Jesus fica mais leve. Um beijo grande, que Jesus nos proteja. Aqueles que entraram depois, que eu não estou vendo mais o nome, se sintam abraçados, acolhidos, e Yasmin Baraúna, que eu estou vendo agora o nome, sigo muito feliz, que tenhamos uma semana abençoada. Muita paz.